Olá pessoal, Éder Leal aqui. Vamos então para mais um vídeo no meu diário de trade, onde eu mostro diariamente as operações que eu faço no mini índice, sempre explicando ali o motivo das minhas entradas. Eu sempre mostro meu relatório de performance e por último eu deixo a operação de forma acelerada para vocês acompanharem. Hoje segunda-feira, 2 de junho de 2025, o primeiro dia de operações aqui no mês de junho e também o meu 100º vídeo do meu diário de trade aqui no canal. Hoje um dia que eu peguei uma operação de rompimento, uma boa operação de rompimento, mas tem um equilíbrio ali, uma lateralidade que eu quero falar com vocês ali daqui a pouquinho, tá? Primeiro vamos para o gráfico, eu vou mostrar o que eu estava vendo no dia de hoje. Vamos lá. Aqui, o dia de ontem, ou melhor, na sexta-feira, né? Ontem foi domingo. Na sexta-feira o último movimento foi um equilíbrio, certo? Então eu tenho aqui como referência a região aqui de cima, né? A região de topo e fundo. Só mudar a cor aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó, topo e fundo. Onde aqui é topo e aqui é fundo. Beleza? Se a gente for voltar um pouquinho mais atrás, a gente vai ver que esse topo condiz também com essa região aqui, né? Lá para trás. Ou seja, eu tenho uma área de equilíbrio bem definida. Então, eu já deixei aqui marcado, vocês vão ver nas operações ali, eu marquei aquele topo com uma linha amarela, que é o que tem lá. E eu vejo a barra 1 e a barra 2, a barra 3, indo testar esse topo, tá? Há um teste aqui de topo, e aí estou esperando o quê? Se aparece uma boa barra de sinal, eu posso pensar em vender, ou eu tenho que aguardar um rompimento e operar comprado. É isso que eu tenho que fazer para o dia de hoje, quando eu vejo essa primeira movimentação aqui no início do dia. E aí eu vejo a barra número 6, um possível rompimento. Tá? Nos meus cálculos ainda não estava de acordo, tá? Eu estava com a linha um pouco mais acima aqui. Não estava batendo ainda com aquilo que eu acredito como rompimento. Poderia ser ainda um pré-rompimento, então eu não fiz nada na barra número 6, tá? Quem comprou a barra número 6 pensando em rompimento não está errado também. Tá? Eu só queria ver mais uma barra de compradores comprando mais alto para eu poder ter certeza aqui do rompimento. E aí eu vejo a barra número 7 depois seria uma primeira correção, né, curta e rasa, e uma barra inside. E aí depois na barra número 8, aí o rompimento dessa barra inside, saindo desse equilíbrio. Então, na minha opinião, aqui uma operação perfeita de rompimento, tá? De um desequilíbrio muito forte comprador. Então eu comprei aqui, comprei com 10 contratos. Vou só mostrar aqui, simular para vocês quantos pontos que eu buscava. Estava buscando aqui 265 pontos de alvo e um stop de 515 pontos. E aí o mercado rapidamente foi andando a favor, a barra 9, a 10, né? Apesar do pavio ali, a sombra ainda não era correção. E na barra 11 eu saí no meu alvo e foi uma correção desse movimento, uma correção curta desse movimento aqui. Tá? Se considerarmos que o rompimento ocorreu na 6, então seria uma segunda correção. Ou seja, a força do desequilíbrio começou a enfraquecer. Depois disso a gente vê a 12 fazendo uma nova máxima, até aí ok, né? Do movimento de desequilíbrio eu sempre considero que abaixo de barra ou após uma barra de correção rasa, assim, uma correção curta, eu vou ver compradores comprando e não vendedores. Então tá tudo ok. Aí a 13 mais uma correção muito próxima da anterior, então a gente pode ficar aqui desconfiado, né, da força desse movimento de alta. E aí depois disso a 14 nova máxima, aqui, depois a 15 novamente uma correção, e aí uma correção mais profunda, e muito profunda na verdade, levando já direto o mercado para um movimento de equilíbrio e não mais de desequilíbrio fraco comprador, onde ele poderia testar uma nova máxima. Tá? E reverteu completa, fez aquele movimento clássico aqui de retorno, né, em A, e isso aqui tudo indica um equilíbrio em tempos gráficos maiores. Ó. A gente vê que ele foi voltando e buscou lá o fundo novamente. E aí aqui, pessoal, na barra número 26, eu acho que não é uma boa barra de sinal, apesar de ter aqui uma espécie de fundo duplo, né? De tem aqui, ó, vendedores, uma pequena aparição dos compradores, vendedores e aí aqui os compradores. Eu poderia apostar que ele iria buscar aqui a região de 50. Até é válido, eu poderia fazer, mas eu prefiro não fazer, tá? Prefiro não entrar. E aí depois a 29, uma nova barra assim de sinal, prefiro não entrar também, porque aqui eu já acho que o mercado já está há bastante tempo dentro dessa regiãozinha aqui, ó. Já são 40 minutos que ele está dentro de um range muito curto, tá? E aí vem o ponto que eu quero falar com vocês. Tá? Eu quero que vocês me respondam nos comentários, quem puder, se faz sentido o que eu vou falar aqui sobre equilíbrio ou não. Eu sempre falo para vocês que eu considero a região de equilíbrio,
uma região de preço justo, correto? Sempre falo isso, né? Equilíbrio é uma região de preço justo, onde compradores e vendedores acham que aquela região ali o preço está ok. Beleza. Se eu for fazer a operação em equilíbrio, o ideal seria o quê? Eu vender mais alto, nos extremos de alto, e comprar mais baixo nos extremos baixos, tá? O Brooks fala, por exemplo, em vender alto, comprar baixo e sair em scalp, né? Ou seja, ele quer sair em scalp, mas não diretamente em alguma região. Eu gosto de mirar os 50%. Não que eu vá esperar chegar nos 50%, mas eu gosto de estruturar algo que possa sair em 50%. Tudo bem. Até aqui eu sempre repito nos meus vídeos. Quando acontece esse equilíbrio bem curto, como aqui, o Brooks chama de TTR, né? Ele tem até uma brincadeira que ele fala sobre arame farpado, né? Porque, digamos que você entra mal posicionado aqui, você toma um stop em cima, então é como se tivesse machucado na ponta de um arame. Você entra comprado mal posicionado aqui, você toma stop aqui embaixo e volta, tá? Como aconteceu aqui na 37, ó. Veio aqui abaixo, depois voltou para o equilíbrio. Então isso é normal o comportamento dentro de uma região de equilíbrio. Eu considero o seguinte, se ele é um TTR, se ele é um equilíbrio muito curto, a minha vantagem que seria de comprar no extremo de baixo, ó, o extremo mais baixo aqui, e a vantagem seria comprar o mais próximo daqui, tá? Eu poderia comprar um fade, né? Comprar a sombra aqui, o pavio, uma ordem limitada. Poderia ter feito isso. Porém, eu teria que sair no máximo 50%, é muito curto. Então, eu não considero uma vantagem. E quanto mais tempo o mercado vai ficando dentro dessa região de equilíbrio, na minha opinião, quanto mais tempo ele fica dentro desse range, menor a possibilidade que ele tem de eu saber para qual lado que ele vai romper. Então eu não tenho aí agora, conforme vai ficando mais tempo, eu não tenho uma maior probabilidade de ser comprador esse rompimento e voltando para 50% do range grande. Tá? Eu também não tenho uma maior vantagem de ser vendedor rompendo abaixo e vendendo mais abaixo. Tá? E quanto mais tempo ele vai ficando equilibrado dentro de uma região pequena, significa que o mercado agora já mudou a característica dele. A gente trabalha em padrões. Então quando eu tenho esse movimento aqui, ó, um movimento de alta, voltando aqui no movimento de A, e eu considero que isso aqui é um equilíbrio grande, tá? Ó, topo, fundo e 50%. A minha probabilidade é o quê? Que o mercado vai continuar fazendo aquilo que ele vinha fazendo. Então, se ele vai continuar fazendo aquilo que ele vinha fazendo, eu espero que quando ele chegar nessa região aqui, é maior probabilidade de aparecer compradores trazendo para essa região. No mínimo até 50%. Mas que ele vai chegar, nem que seja até aqui, e quando ele chegar nessa região aqui de cima, a maior probabilidade é que ele volte a fazer aquilo que ele vinha fazendo, para baixo, ou no meio do caminho, para baixo. Tá? Essa é contar com que o mercado siga fazendo aquilo que ele já vinha fazendo. Porém, quando a gente tem um equilíbrio tão curto como aqui, já mudou a característica. Agora o que o mercado vem fazendo não é mais esse movimento aqui, ó, de perna de alta, perna de baixa e depois perna de alta. Agora ele está fazendo aqui um movimento padrão dentro do equilíbrio. Ou seja, ele está se mantendo dentro de uma região estreita de equilíbrio. O que é mais provável? Que ele vai continuar fazendo isso por bastante tempo ou por mais algum tempo. E quando ele romper, a gente não sabe para qual lado vai ir. Porque quando ele romper, ele vai ter mudado a característica do mercado. Ele vai ter quebrado um padrão. No momento que o mercado vinha fazendo esse movimento aqui, ó, perna de alta, perna de baixa, e aí ficou no equilíbrio, ele quebrou esse padrão que vinha fazendo aqui. Ele quebrou o padrão de perna de alta e quebra de baixa, agora ele é um equilíbrio. Perfeito? Então, se ele for romper para um dos lados, ele vai estar quebrando novamente um padrão, vai estar indo para outro lado. Que operar, a gente opera nossas crenças, né? Aquilo que a gente acredita do mercado. Então, dentro das nossas crenças, a gente tem que pensar o seguinte: independente da técnica que eu utilize, eu tenho que encaixar as minhas crenças nela, tenho que encaixar a minha teoria de como o comportamento, de como os preços se movimentam e tentar encontrar aonde eu vou ter vantagem de operar dentro da minha técnica, dentro daquele movimento que está acontecendo. Eu acredito em padrões, né? Nas crenças de padrões, em ciclos com padrões. Então, eu estava acreditando em um movimento aqui de equilíbrio maior, início do dia. Considerei isso aqui como um desequilíbrio muito forte. Quando ele voltou para cá, eu já sei que agora ele está em um equilíbrio maior. E no momento que ele ficou aqui, ele está em um equilíbrio muito curto. Então eu vou ter que tentar me identificar onde eu estou e operar onde vou ter mais vantagem. Eu sei que essa região aqui, eu não tenho vantagem. Então eu prefiro não fazer nada e não operar.
Então não é porque eu fiz uma operação e eu já não vou mais fazer nenhuma operação no dia. Eu posso fazer mais operações. Mas pensa bem, quando estava aparecendo esses sinais aqui já eram 11h20, 11h30 da manhã. Eu opero até às 13h. Vale a pena eu entrar em uma operação aqui, tentando buscar 50%. Tá? E se eu ganhar, como eu faço com meia mão, eu vou sair com R$750 no dia. E se eu perder, se eu for estopado, eu vou ficar no 0 a 0. Então, em um dia que eu já estava positivo, que eu já estava ganhando, eu sairia como 0 a 0. Vale a pena eu fazer isso às 11h30, 11h40 da manhã, onde eu não vou nem ter tempo de repente buscar uma nova operação, ou então eu vou estar criando um gatilho para um dia de fúria de repente, ou perder o controle das operações. Na minha opinião, acho que não vale a pena. Acho que é melhor então eu encerrar o dia assim, garantindo ali meus valores, né, meus 500 e poucos reais do dia de hoje, é o valor mínimo que eu busco, que é o valor do R do dia. Beleza, pessoal? Diga nos comentários se faz sentido isso que eu falei para vocês aí. E eu vou mostrar agora o relatório de performance, porque o vídeo já está longo. Então aqui, ó, relatório de performance, simulador, eu não tenho nada. E na conta que eu mostro todos os dias para vocês, é a conta 144. Encerro então o dia de hoje com R$514 líquido, equivalente a 520 bruto, tá? Eu fiz uma operação de 260 pontos, e essa operação foi tão boa, encaixou tanto ali as confluências do meu operacional, e o máximo de exposição negativa que eu fiquei nesse trade foi 25 pontos. Ou seja, foi um trade perfeito. 25 pontos, eu ganhei 260, fiz o valor que eu queria para o dia. E com isso tudo perfeito, não tem por que eu entrar em outra operação que não seja tão boa quanto essa e arriscar estragar o meu dia, tá? Eu não estou aqui no mercado para clicar ou para me desafiar fazendo vários cliques e várias operações. E sim para poder terminar lucrativo, engordar minha conta e ir fechando mês a mês positivo. Por isso que não vale a pena fazer outra operação e encerrar o dia com essa aqui, que foi a melhor oportunidade do dia. Certo, pessoal? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar os vídeos que eu faço todos os dias. E quero agradecer a todo mundo que é inscrito do canal. Esses 100 dias de vídeos operados aqui traz bastante satisfação, é muito legal. Aprendi muito conversando com vocês nos comentários. E é sempre uma satisfação poder responder quem tem algum tipo de dúvida. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo.